Gravando, segunda parte da nossa aula de hoje, dia 15 de outubro de 2021. Recomeçando aqui. Logo apresentar. É o seguinte. O começo do século XX, para a gente começar o século XX, eu vou dar uma visão geral da filosofia da ciência no século XX. Realmente, a história das ciências naturais no século XX é extremamente complexa, grande pra caramba, e muita coisa acontece no século XX, certo? Muita coisa acontece no século XX. Há uma revolução na física. Essa revolução na física transforma também a química e todas as ciências naturais, uma consequência. E surge também como uma disciplina mais consolidada a filosofia da ciência. Filosofia da ciência como uma disciplina consolidada é coisa do século XX. Não é que não existisse antes, existia, mas não de uma forma sistemática. Lembre-se que agora eu vou dar mais também ênfase nisso, porque no final das contas a gente está falando de história e filosofia das ciências naturais. Não é simplesmente filosofia da ciência, certo? Mas surge como uma, digamos assim, filosofia da ciência não é ciência, certo? É uma área da filosofia que faz o estudo crítico das ciências. Pode ser de ciências naturais, pode ser da matemática. Existe especificamente filosofia da biologia, por exemplo. Química, física, existem publicações, periódicos. Filosofia da matemática, química. Quase derrubava aqui, mas é só um papel. Esse. Acho que vocês veem me espelhado ou não. Para mim está parecendo espelhado. Acho que o original, a minha câmera. Esse aqui está espelhado, né? Mas a minha câmera não. Filosofia da biologia. Paulo Abrantes, ele é da Universidade da USP, mas é organizador. Então tem em português aqui da Arte Média, é um ótimo livro. É o seguinte, não é para a gente, para biólogo, de modo geral, é um ótimo livro. Ele deveria adotar. Certo? O conteúdo tem muita coisa de teoria da evolução, discussões atuais, muita coisa, certo? Mas também tem algumas questões, por exemplo, olha, para você ter uma ideia, o primeiro capítulo é uma introdução, tá? eu coloco lá para vocês, mas o segundo capítulo é reducionismo em biologia, leis e teorias em biologia, função e explicações funcionais em biologia. O problema da espécie, 150 anos depois de a origem, fala do conceito de espécie, que é problemático em biologia. Classificação biológica de espécies a genes, a contingência dos padrões de organização biológica, adaptacionismo, teoria da seleção, da evolução pela seleção natural, uma coisa. Adaptacionismo é uma corrente dentro da teoria da evolução. Não vou estar falando para vocês agora, só adiantando conteúdo, por exemplo, de um livro desse. Níveis e unidades de seleção, pluralismo e seus desafios biológicos, filosóficos, aproximação epistemológica à biologia evolutiva do desenvolvimento, que é EVO-DEVO. O modelo primatológico, aí começa agora, o modelo primatológico de cultura, gene, seleção natural e comportamento humano. A gente vai ver muito isso, viu? Evolução humana,
a teoria da dupla herança. Então, vamos ver isso no final da nossa disciplina. Ética evolucionista, o enfoque adaptacionista da cooperação humana. Eu tenho vários livros e artigos disso também, e de outros assuntos que eu coloco para vocês agora, que são contemporâneos. Por enquanto, não vou falar disso que é contemporâneo. Então, da visão no geral da filosofia da ciência, que começa agora, para ver se orientar, certo? Tem um capítulo que ele fala da questão de leis em biologia e que fala de filósofos da ciência, como os lógico-positivistas, e a interpretação deles em relação aos seres vivos, à biologia, que, no sentido restrito do lógico-positivismo, a biologia não teria leis. Leis é da física. Mas a gente vai ver. Não teria leis, por que não teria leis? Nem Paulo C. Abrantes. Paulo C. Abrantes. Vou ver de que é esse C dele. O que aparece na capa? C. Paulo C. Abrantes. E colaboradores, né? Paulo César Coelho. É Paulo César Coelho Abrantes. Ele é da UNB. Ele tem doutorado pela Sorbonne. Doutor em Filosofia e História das Ciências da Universidade de Paris, Sorbonne. É Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Paulo César Coelho Abrantes. Então, vamos lá. Dar essa visão geral primeiro, depois vamos encaixar essa discussão filosófica da filosofia das ciências com a biologia e com o que aconteceu no século XX. Até porque a história da filosofia da ciência acompanha essa história que houve ao longo do século XX. Por enquanto, isso aqui é filosofia da ciência do século XX. Espera aí. Vou começar daqui. Certo? Olha, isso, a primeira escola de filosofia da ciência, primeiro grupo com primeira proposta de como é que deveriam ser analisadas as teorias científicas, certo? Surgiu em Viena, ficou conhecido como o Círculo de Viena, e a escola filosófica com positivismo lógico ou lógico-positivismo. Aqui, o povo desse grupo aqui, vou começar daqui. Eu estou gravando, ainda bem. Às vezes eu penso que eu esqueço. Então, apresentado aqui. Grupo, vários filósofos, uma boa parte deles era físico também, tinha origem na física, com o grande sucesso da física do começo do século XX, a grande revolução, e surgindo muitas e muitas teorias, Teve um grupo de físicos, matemáticos, filósofos que começaram a trabalhar entre eles para algumas questões fundamentais das ciências. De fato, se tem várias teorias, como é que a gente pode saber qual é a mais adequada? É só questão de experimentação? Mas o que é uma boa teoria científica? O que é científico e o que não é? Esse círculo de Viena vai até, não é coincidência, até 1936. Nazismo, né?
na Áustria. Eu não sei exatamente quem é judeu daqui, exatamente. Eu só sei que alguns são Kaufmann, Felix Kaufmann, Schlick, acho que não, mas Feigl era judeu, Herbert Feigl, Victor Kraft, não sei, talvez. Philipp Frank, Neurath, acho que não, mas Gödel, o matemático do teorema era judeu. Kahn Weizmann, Friedrich Weizmann, judeu. Em geral, quando termina em Stein e Mann, tem uns sobrenomes, né, tipicamente de judeus de origem centro-europeia, né? Os judeus ali que são os ashkenazis, né? Que desenvolveram língua própria, né? O Yiddish. É uma língua germânica muito parecida com o alemão. E é mais simples, é mais fácil do que o alemão mesmo, o alemão padrão. Mas como é que era essa proposta deles? Eu vou explicar melhor aqui. Grupo formado por físicos e matemáticos, principalmente, inspirado no grande sucesso da física, já falei, de questionamento do tipo de como distinguir ciência do que não é ciência, ou como avaliar uma teoria científica, né? Como saber se a teoria da relatividade é mesmo científica. E psicanálise. Começava a surgir, né? Marxismo é científico? Questões desse tipo. E teorias em ciências sociais. Então, tiveram, depois de muita discussão, eles elaboraram uma forma de caracterizar a ciência que ficou conhecida como lógico-positivismo. Fundamentos. No empirismo e indutivismo, a fundamentação deles era no método científico consolidado no século XIX. Certo? Esse método científico foi consolidado no século XIX. Pela experiência, ao longo do século XIX, XVIII e muito mais ao longo do século XIX, se observou, né? Deixa eu ver isso aqui. Se viu, né, que as teorias que fossem fundamentadas só em hipóteses devidamente comprovadas eram as que tinham garantia de corresponder a alguma verdade, alguma coisa da natureza. Então, isso é positivismo. Certo? Isso é a base positivista deles. De Kantiano, de Comte. Empirismo, que resultados empíricos, não empirismo no sentido de Aristóteles, mas no empirismo de que tem que ser resultados objetivos coletados de experimentos observáveis, que sejam experimentos objetivos, replicáveis, certo? E agora o método é indução, generalização a partir de resultados particulares, caso a caso. Tentar generalizar a partir daí, né? Isso é o método científico ortodoxo do século XIX. Agora, onde entra a lógica matemática ou analítica? Essa lógica matemática ou analítica entra na formulação das teorias. O que o método científico fornece, são os fatos. São as hipóteses devidamente comprovadas. Então, a gente tem fatos, tem leis, é o que é fornecido. Mas a teoria é uma formulação para explicar essas leis. Então, o empirismo e o indutivismo fornecem as leis, mas como é que se elabora teorias a partir das leis? Aí está
Aí é onde entra a lógica matemática, a lógica analítica. Vamos dizer o seguinte, fazer analogia com a própria matemática. Na matemática, certo? Uma teoria, uma teoria matemática é um sistema axiomático, em que ele tem os axiomas como base para formulações, para deduções teóricas, para as deduções, né? Então, as leis, para os positivistas lógicos, certo? Funcionaria do seguinte modo: o que seriam as teorias científicas? Teorias científicas seriam formulações axiomáticas, um sistema axiomático, em que as leis seriam os axiomas. As leis devidamente comprovadas a partir de hipóteses verificadas experimentalmente. Essas leis, funcionariam como axiomas para se deduzir as teorias. Não é mais o axioma aí, não seria como no método aristotélico, o verdade evidente por si mesma a partir dos nossos sentidos, e sim fatos, leis devidamente verificadas empiricamente em laboratório, em observação, quando a coisa já tem. Olha, um sistema axiomático, como é o da matemática, como era o de Aristóteles, você tem que partir de coisas que sejam verdadeiras mesmo para poder ter certeza que suas conclusões também o sejam. Então, eles estavam propondo que fosse do mesmo jeito, mas só que ao invés de ser verdades evidentes por si mesma, o começo para elaborar as teorias, seriam leis devidamente verificadas. Esse é o grande nó da questão deles. Olha, eu posso adiantar para vocês que eles fracassaram, certo? Porque em ciências naturais, esse tipo de sistema de construção de teoria acabou não funcionando. Não funcionando, porque foi tão ortodoxo, tão rigoroso, que travou, digamos assim, teve muito problema, porque, de fato, como deve ser teoria científica, baseada em hipóteses comprovadas empiricamente e preposições analisadas logicamente, certo? Juntando os dados empíricos, os fatos, e com a linguagem matemática. E o que todo mundo achava que a metafísica, por não ser baseada em leis devidamente comprovadas, é destituída de significado, ou seja, destituída de validação, certo? Eles achavam que, ou seja, que metafísica era a viagem do intelecto. Aquelas influências, certo? Filósofo, matemático e lógico alemão, pessoal, Peano, que era matemático e linguista histórico italiano, David Hilbert, matemático alemão, então, perdão, se era alemão, é David Hilbert. Russell, britânico, filósofo, ensaísta, matemático britânico, Bertrand Russell, William Russell, e o austríaco, Wittgenstein, Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, filósofo austríaco. Olha, esse pessoal aí serviu dos fundamentos para os lógicos positivistas, os que influenciaram, os autores que influenciaram filosofia e matemática. Né? O Wittgenstein ele tem um livro, está lá na minha sala, eu comprei em São Paulo, e que eu não consigo ler aquele livro. O livro da EDUSP, bilíngue. Tá, em português e em alemão. Ele. E ele está organizado de um jeito, mas eu já vi o pessoal de filosofia elogiar tanto esse livro,
É que é um livro tipo. É o texto. O texto meio assim. A gente tem que se obrigar a ler para poder conseguir. Porque é um texto de sentenças curtas, tipo um ponto, de hierarquicamente. Aí uma sentença curta. Tudo é o fato. Um ponto, tudo é fato. 1.1. Aí vai, um desdobramento. 1.2 ou 1.1, 1.2, aí depois 1.21, aí vai desdobrando assim. Aquele encadeamento lógico do que ele vai falando, depois entra no 2. 2 pontos é sobre tal coisa, e assim vai. Ou seja, é um livro muito chato de ler, mas que é um livro que ele escreveu dizendo que ia acabar com a metafísica, para que, demonstrar que a metafísica é destituída de sentido, que sentido a gente só tem nos fatos. Eita. Um instante que tão. Um instantinho, tá, pessoal? Oi, eu fui atender um telefone. O pessoal só aparece na sexta-feira. Cadê? Eu falando, é esse livro aqui. Tratatus, ele ainda colocou o título em latim. Tratatus lógico-filosóficos. E ele diz o seguinte, que era para um livro para demonstrar, em termos lógicos, que a metafísica não tem sentido. Só faz sentido as afirmações dos fatos, de coisas devidamente verificadas. Esse livro eu compreendo, sabe que quando foi? Em 2000 ou em 2001. 2000, quando eu fiz Filosofia da Ciência, uma disciplina de Filosofia da Ciência na USP. Era uma das referências, né, de estudo da gente. Do mesmo jeito que Popper, Thomas Kuhn, todo esse pessoal. Então, a gente estudou o Círculo de Viena. Né? Continuando sobre eles, tá? O lógico positivismo, o empirismo indutivismo não garante a certeza. Não há nenhuma garantia lógica de se ter certeza pelo empirismo indutivismo, mas permite o progresso das teorias para a aproximação do real a partir do aumento da probabilidade pelos resultados. Isso também é proposta apresentada por eles, né? Porque fatos a partir da indução são fatos parciais. São fatos específicos. E a gente não consegue saber tudo, sobre todos, sobre todas as coisas. Não consegue. E não se consegue pesquisar. Você tem que, ao realizar uma pesquisa natural, tem que escolher as suas restrições. Vai estudar uma espécie, não vai estudar todos os indivíduos, todos os espécimens daquela espécie.
E nem tudo sobre mesmo os indivíduos. Não vai estudar tudo sobre aquilo ali. Tem que fazer recortes, tem que ser específico. Né? O indutivismo tem esse limite, certo? Então, não é possível a certeza, certo? Mas a partir de dados, de fatos, devidamente verificados, certo? Permite o quê? Com o tempo, progresso. Que o progresso, há progresso, em outra palavra, pelo lógico-positivismo, a ciência progride em direção ao real. Isso é algo que foi contestado depois. Mas a posição do lógico-positivismo é que há um progresso em direção ao real. E que a lógica e a matemática são as ferramentas que permitem a formulação das teorias. Isso que eu já falei para vocês. A formulação, certo? A partir das leis, dos resultados, dos fatos, tem que ser uma formulação baseada na lógica e matemática, na lógica analítica. Qual é o grande nó deles? Qual é o grande nó do lógico-positivismo? É que o rigor dele foi tão grande do que deveria ser científico que pouca coisa acabaria escapando. Pouca coisa segue um rigor tão grande na nossa formulação sobre a natureza. Nós temos muitas dúvidas e não dá para esperar ter esse rigor todinho para a gente elaborar teorias. Quando se elabora uma teoria científica, há muitos buracos. E não dá para esperar preencher todos os buracos. Olha, é como se os pesquisadores, a comunidade científica montassem um quebra-cabeças, cada pesquisador descobre uma peça do quebra-cabeça que está faltando e o pessoal tenta encaixar naquele quebra-cabeça. Então, esse quebra-cabeça sempre fica parcial. E para a gente formular a teoria, a gente tem que usar um pouquinho da imaginação e de outras coisas para preencher o que está faltando. Não se sabe sobre isso, mas tudo está indicando que a coisa é desse jeito. Isso aqui não está... Fica um bocado de coisa faltando mesmo. E não é possível esperar ter todas as peças para se formular uma teoria. É como no lógico-positivismo, eles quisessem só formular a teoria com todas as peças prontas para montar o quebra-cabeça. E não permitissem um exercício de imaginação para preencher os espaços. Além do mais, essa formulação axiomática de uma teoria acaba sendo rigorosa demais. Tem autor mais contemporâneo que é chamada proposta semântica e não axiomática. Isso é a proposta axiomática, de que teorias científicas são axiomas. É um sistema axiomático. É um sistema axiomático. Tem autores mais contemporâneos que consideram que uma teoria científica é um sistema de modelos. É um conjunto de modelos. Aí é uma coisa muito mais... tem muito mais a ver com semântica, com interpretação da natureza. Certo? Que as teorias científicas funcionam como ferramentas para se interpretar a natureza. Vocês podem ver que isso é muito diferente você considerar uma teoria científica como uma ferramenta de interpretação da natureza que nos permite guiar pela natureza, nos permite avaliar fenômenos da natureza. E isso é algo mais contemporâneo, porque para os lógicos positivistas as teorias deveriam ser sistemas axiomáticos sobre fatos da natureza.
Vamos lá. Popper, filósofo austríaco-britânico, porque ele se naturalizou. Em 1932, ele saiu da Áustria e migrou para Londres, de origem judia, né? Karl Raimund Popper. Popper é de origem judia. E ele foi um grande... Começa ligado ao pessoal do Círculo de Viena, lá na Universidade de Viena, e foi um grande contestador. Vou ver o que coloquei dele aqui. Eu faço umas apresentações e depois esqueço como foi que eu organizei. Olha, ele foi um grande crítico das propostas do Círculo de Viena. Ele começa de lá dentro, mas depois começa a questionar o papel da indução. O mais famoso dele é que a lógica da pesquisa científica, em que ele apresenta a proposta de metodologia dele, conjecturas e refutações, aí muita coisa de como é que ele diferenciava a ciência, das propostas de diferenciar a ciência do que não é. E a sociedade aberta e seus inimigos é muito mais de crítica social. Certo? E ele viveu razoavelmente, 92 anos que ele faleceu, já com Sir Karl Popper. Mas vamos falar um pouquinho da teoria dele, começar a história. Ele se baseia em trabalhos como o do John Herschel, matemático e astrônomo, que tinha uma coisa fundamental nele, que era a tese da diferença entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação. Olha, em ciência, uma coisa é o contexto da pesquisa, a descoberta, a metodologia para se descobrir, para levantar os fatos e verificar as hipóteses. Outra é o que fazer com isso. É o contexto da justificação. Como encaixar aquele resultado nas teorias vigentes, como dar coerência para os resultados. E muitas vezes o contexto da justificação acontece na hora de escrever um artigo para ser publicado. Na hora de se escrever um artigo para ser publicado, muitas vezes acontece esse contexto da justificação. Tá? E o contexto da descoberta, porque muitas vezes não é tão bonitinha coisa, ela é muito, às vezes, improvisada mesmo. A pessoa se depara com situações improvisadas. Então, são dois âmbitos diferentes. E a filosofia de Popper leva em conta isso. O francês, né? Pierre Maurice Marie Duhem, físico e historiador da ciência, que é uma base que Popper também usa essa ideia, que toda observação está impregnada de teoria. Qual é esse conceito? É que não existe observação neutra. Em ciências, quando se faz uma observação, já existe uma teoria. Nunca se faz a observação sem teorias. É mito da metodologia científica do século XIX, que a primeira etapa é a observação. Não. Porque não existe observação neutra. Quando se faz a observação, já se tem alguma ideia pré-estabelecida.
já se tem alguma coisa ali, nem que seja para depois mudar. Mas, quando alguém faz pesquisa, não se faz pesquisa sem totalmente sem ideia. Tanto é que, hoje em dia, na situação atual, para fazer pesquisa, você tem que ter projeto, tem os objetivos, tem hipóteses de trabalho. Tudo isso é teoria. Você pode dizer, não, mas é a primeira. De qualquer maneira, até na história natural, quando se vai observar, para se tentar entender aquele que está se observando, tem que ter alguma teoria. Observação neutra não é observação científica. Observação científica não é neutra. Não dá para ser neutra. Não dá para ser vazia, só observar por observar. Aí é contemplação da natureza. Né? Vai observar, ficar olhando lá. Não é. Só o fato de tentar interpretar o que está acontecendo já é algo que implica em uma teoria. Certo? Então, história dos cisnes brancos e negros, ele tem que sempre falar. Está lá no. Acho que está na lógica. No livro da lógica da pesquisa científica. Porque ele cria um método, usando um método que não seja indutivista. Olha, digamos a situação. Vou dar uma olhadinha aqui. Digamos a situação. Para ver cisne branco a vida inteira. E tem a ideia que todo cisne é branco. Todo cisne é branco. A ideia que o cara tem. Ele passa a vida toda vendo um cisne branco. Um dia ele vê um cisne negro. Quer dizer que nem todo cisne é branco, existe cisne negro. Então, uma observação contrária a uma teoria permite refutar. E o contrário, não. Você não comprova uma teoria com generalização a partir dos particulares. Você apenas corrobora. Toda a vida passa vendo cisne branco, mas você nunca vai saber se todos são realmente brancos. Mas basta ver um negro que você descobre que nem todo ele é branco. Então, uma observação... Olha, a lição dele é a seguinte. Na indução, por mais que o seu resultado corrobore a sua teoria geral, nunca vai dar certeza. Enquanto, para negar, basta ver o resultado contrário. É muito mais fácil refutar do que ter certeza, do que comprovar. A palavra certa é comprovar. É muito mais fácil refutar do que comprovar. Então, por que não elaborar um método científico baseado na refutação? É um método dele, de se criar hipóteses para serem eliminadas. É como se a gente estivesse investigando um crime, está investigando e fica levantando hipóteses de quem é um criminoso e eliminando. Vai por eliminação. Conjecturas e refutações. Então, o método dele não seria baseado no indutivismo, e sim no racionalismo crítico. De se fazer avaliação racional. A corroboração, me colocar esse termo que vem, é um indicativo conjectural da verossimilitude. Realmente eu não saberia falar
se não tivesse escrito aí. Corroboração o quê? Como eu falei para vocês, nesse caso, eu uso a mesma palavra. Né? Eu sigo o Popper nesse caso. Nessa situação eu também concordo. E que uma teoria nunca é comprovada, assim, corroborada. Até hoje, Einstein, a relatividade geral de Einstein está sendo corroborada. Mais de 100 anos depois, está sendo corroborada. Comprovada? Não. Certo? A garantia do sucesso de uma teoria é uma garantia que vai do começo dela até o presente momento. Futuro ninguém sabe. Porque comprovação já dá certeza. Então, por isso, é bom evitar usar a palavra comprovação. Dá certeza que aquilo já foi provado ser verdadeiro. O corroborado. Então, a corroboração é o indicativo conjectural dessas conjecturas históricas, da metodologia científica, das técnicas usadas, etc., da verossimilitude, de quanto aquela teoria apresenta correspondência com o que seja real. Verossimilitude. Mas é o máximo. Então, com o tempo, está cada vez mais corroborado, mas nunca se sabe o futuro. Não se pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. Então, as teorias científicas até hoje estão valendo até hoje de acordo com as conjecturas atuais. Então, de Einstein para cá, continua valendo, dentro dos limites conjecturais. Certo? Dentro dos limites, né? Falseadores potenciais de uma lei ou teoria. Que raio é isso aí? Falseadores potenciais é que uma teoria, para ser científica, ela tem que ter falseador potencial. Ou seja, permitir ser refutada. Ela tem que ser elaborada de um modo que permita fazer teste para ser refutada. Ou corroborada. Mas tem que permitir. Que é o critério de cientificidade de uma teoria. Uma teoria tem que ter falseador potencial. Tem que permitir ser refutada. Aí ele faz a comparação, acho que de conjectura e refutação nesse livro dele. Se não me falha a memória. Mas tanto esse exemplo de cisne brancos e negros tem um grande defeito aí, que eu nem falei. Ainda vou falar sobre isso. Essa argumentação é porque eram livros, esses textos inicialmente foram textos para o grande público. Então ele está fazendo analogias. Mesma coisa, ele faz uma comparação de marxismo, psicanálise e relatividade geral de Einstein, a teoria de 1916, em que ele fala da gravitação como força que não existe, a força de gravidade, sim, como a deformação espaço-temporal, né? Como ele faz essa comparação para concluir, que nem o marxismo e nem a psicanálise são científicas de acordo com esses critérios, mas a relatividade geral é. Como é que ele argumenta? Como ele argumenta? Eu fico aqui querendo ver como é que estão as coisas. Olha, porque aqui eu estou vendo muito mais do que está acontecendo do que só. Lá eu fico vendo só o slide, né? Não está apresentando. Como já mostrei aqui todos os textos, já está todo aí. É meio antididático ter tanto texto, mas estamos indo na sequência. Ele argumenta o seguinte, que naquela época, nos anos 1930, quando ele escreveu isso para 40, entre 1930 e 40, por aí, estavam 3 grandes teorias que estavam ganhando cada vez mais adeptos.
Nas ciências sociais e econômicas é o marxismo. Na psicologia, a psicanálise freudiana. E na física, a relatividade geral. Cada uma delas querendo explicar as questões de suas respectivas áreas. Em cada uma delas, parece que o sujeito que estuda, que aprende, muda a mentalidade tem um antes e depois. Certo? Ele é como se fosse iniciado. Antes de conhecer, de estudar, e depois que estuda, ele passa a interpretar tudo de acordo com aquelas teorias, a explicar tudo do seu respectivo campo com as teorias. É como se a cabeça dele realmente há uma mudança na cabeça do pessoal, tanto de física quanto das ciências sociais e da psicologia, começa a explicar tudo de acordo. Só que, na relatividade geral, ele cita o exemplo de aqui. Eu coloquei isso aqui. Relatividade geral, ele cita esse exemplo, eu peguei umas fotos da época. Isso aconteceu em 1919, no município do Crato, lá no Crato, no Ceará. Porque é o seguinte, a teoria geral da relatividade, teoria da relatividade geral, implicava no seguinte, em que um corpo com uma grande massa deforma o espaço-tempo ao redor. Certo? Lembre-se disso. Se deforma o espaço-tempo ao redor, olha, logo depois que o artigo foi publicado, teve gente que os astrônomos perceberam logo. Então, o espaço-tempo ao redor do Sol é deformado pelo Sol. Então, consequentemente, vai deformar a luz das estrelas, vai deslocar a luz das estrelas ao redor dele. A luz, como a gente vê. Só que não existia tecnologia na época, a única forma de se observar essa deformação, essa alteração na posição das estrelas, não é a estrela que se... Perdão, é a luz das estrelas que chega para a gente. Uma forma de observar seria eclipse solar e fotografia. E, de fato, se teve que esperar até 1919, porque tentaram antes. Tinha um eclipse solar lá eu não me lembro agora o ano, mas teve uns casos assim. E teve na Rússia, mas estourou a Primeira Guerra Mundial. E era um americano, o astrônomo que estava lá na Rússia, americano e alemão, e a Rússia estava em guerra contra os alemães. E aí teve esse problema. Depois tentaram um outro eclipse lá que choveu. Não conseguiram fotografar coisa nenhuma. E em 1919 ia ter outro eclipse solar total. E estava na cidade do Crato, visível, e do outro lado do Atlântico, na África. Sendo que as fotos lá na África, muitas delas foram encobertas por nuvens, enquanto que a do Crato foram as melhores fotos. Acho que provavelmente essa foto aqui é do Crato. Aqui, os telescópios, os equipamentos aqui para observação solar. Eu vi num documentário que o trabalho, a parte técnica da época, era meio rudimentar. As fotos eram tiradas em placas muito grandes de vidro, a chapa fotográfica muito grande. E porque tinha que ser grande para poder fazer esses exames direito, até porque o deslocamento era mínimo. Mas a teoria de Einstein permitia saber qual seria, não é nem se haveria ou não deslocamento, e sim ele dava para prever qual seria o deslocamento. Tantos
sei lá, milionésimo de grau, que coisa que... Então, havia pouquíssimos especialistas astrônomo especialista nessa técnica. Ele tinha que examinar as chapas em negativo e com réguas muito precisas, assim com lente de aumento para observar, réguas de marcação bem pequenininhas. E não era uma coisa tão visível, no final das contas. E o que se observou foi o seguinte, que a previsão de Einstein batia com o que eles estavam observando. Ou seja, esses resultados corroboraram a teoria de Einstein. Corroboraram a teoria de Einstein. E até hoje ela vem sendo corroborada. Certo? Então, a argumentação de Popper é a seguinte, que a teoria de Einstein tem falseadores potenciais, tem refutabilidade. Ela foi corroborada, mas ela poderia ter sido refutada por esses resultados. E até agora tem sido corroborada, mas um dia pode ser refutada, porque ela permite, ela é elaborada de forma a permitir esse teste. Enquanto que, segundo ele, segundo Popper, psicanálise não tem. E nem marxismo. Mas é outra questão, isso aí é outra questão. Certo? Será que psicanálise não tem falseadores potenciais ou foram os psicanalistas que não procuraram? Eu já li estudos de psicologia que apontam para algumas coisas da psicanálise que seria, assim, falseador. Especialmente mais atualmente, mais recentemente, por causa da neurobiologia. E seria falseador. O grande problema, eu acho, é o seguinte, não foi o que Popper estava criticando, o que era comum, né? Continua sendo comum. Olha, tanto é que a psicanálise cai um bocado, o marxismo não, nem tanto, mas a psicanálise tem cada vez menos psicólogos sendo psicanalistas freudianos, mas eles ainda estudam muito a psicanálise freudiana e usam um pouco. Olha, era mais comum na minha época acho que adolescente, ou um pouco depois, os psicólogos, toda conversa deles, os psicanalistas, toda conversa deles, e ele dizia, não, é porque aí tinha um evento, um fato entre familiares. Tudo eles explicavam em termos dos princípios freudianos. Porque aquela criança foi o complexo de Édipo, e assim vai. Né? Ou seja, usavam aquela teoria de Freud já para explicar a coisa e acabou. E isso, dessa forma, é uma forma dogmática, porque o grande problema não é no marxismo em si, e nem na psicanálise freudiana em si, e sim nos marxistas e nos psicanalistas, que pegaram aquelas teorias de forma pronta e acabada e não aperfeiçoaram, e não testaram, e não procuraram aperfeiçoar de acordo com os avanços. O uso dogmático é muito mais simples, né? Pegar a teoria já está pronta, é como a homeopatia e outra, e como a pseudociência. O pessoal já está pronto, não faz mais pesquisa e acabou. Então, o que ele está criticando nessa época é o que ele está observando, era isso. O problema é pegar. Só que ele achava que não tinha jeito, que aquelas teorias foram formuladas de forma a serem
blindadas a testes. Que a teoria não tem falseadores. Então, uma teoria, para ser científica, tinha que ter falseadores potenciais, segundo ele. E a psicanálise freudiana não tinha falseadores. Eu já vi o Siddhartha Ribeiro, o neurobiólogo brasileiro Siddhartha Ribeiro, ao falar de alguns dados de pesquisa sobre sonhos, mostrar que tem coisa assim na teoria de Freud que é verificável experimentalmente. Sim, mas o grande problema é os psicanalistas estarem atrás de fazer pesquisa com base na teoria de Freud para aperfeiçoá-la ou não. Ou refutar o que é para refutar, ou seja, reformular. Isso com psicologia é muito mais difícil do que com ciências naturais, né? Muito mais. Com sociais é que nem se fala. Mas vamos lá. Kuhn. Certo? Thomas Samuel Kuhn, físico e filósofo da ciência americano. Esses são os principais livros dele. Grande crítico, ele foi um grande crítico de Popper. E o principal livro dele, esse aqui, 1957, 1962. Todo mundo que estuda filosofia da ciência tem esse livro, inclusive eu. E esse aqui, 1977. Atenção essencial. A Revolução Copernicana, a astronomia planetária no desenvolvimento do pensamento ocidental. Olha, o trabalho dele é muito mais histórico. Ele tem uma abordagem histórica. Uma grande contestação dos dois, do Popper com Kuhn, é que Popper dizia: eu não me preocupo tanto como é que se faz a ciência ou como ela já foi feita em termos históricos. A minha preocupação é como ela deve ser feita. Por isso que Popper não tem tanto uma ênfase, uma abordagem histórica. Então, como eu estava interessado em como é que a ciência é feita, e o que deu certo e o que não deu, tem uma abordagem histórica e muito diferente da de Popper. Então, nesse primeiro livro, ele fala justamente de Copérnico, na Revolução Copernicana, aquilo que a gente viu. Né? Aquilo que ele viu, como ele diz, a astronomia planetária é um desenvolvimento do pensamento ocidental, que foi a revolução do pensamento ocidental por conta da astronomia. Inicialmente, justamente aquilo foi o passo inicial para romper com a Idade Média. Talvez você até fez esse comentário nos trabalhos de vocês, naquela atividade. Justamente a ruptura com a Idade Média começa pela matematização da natureza. Essa matematização começa em Copérnico. Certo? E, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, aí ele vai além, porque ele vai falar da Revolução Copernicana, mas também da física quântica ondulatória, de Einstein, e desenvolve o conceito de paradigma. Aí está uma palavra que vocês já ouviram demais, e toda ela com o conceito, é o conceito de Kuhn, como se usa a palavra paradigma. Antes dele, antes desse livro de 1962, paradigma era um modelo que se usava em latim, do modelo das estruturas como se diz, dos casos em latim, seja nominativo,
nominativo, dativo, acusativo, genitivo e outros. Não sei quantos casos tem no latim. Casos de declinação. Então, modelos, aquele é o paradigma tal das estruturas de casos em latim. E coisa que as línguas neolatinas não têm. Tem língua que não tem nada a ver com latim que tem. E muito mais ainda. Mas vamos lá, vamos falar o que significa declinação em caso, esse tipo de caso em idiomas. Mas, porque a língua germânica tem um resquício, dependendo dela. Mas tem outras que tem muito mesmo, e que não tem nada a ver com elas. Mas vamos lá, a estrutura da revolução científica, eu uso esse conceito de paradigma. O que é paradigma? Vou ver se tem aqui. Tá. Bom, citando aqui, a abordagem e análise histórica da ciência. A história da ciência mostra que as metodologias foram diferentes e que as comunidades científicas chegam a um consenso. Esse consenso é o paradigma. É a grande, porque não é uma teoria, é o consenso da comunidade científica sobre as teorias, ao que todo mundo concorda. E que, olha, as ciências naturais são ciências paradigmáticas, que têm um paradigma. Então, existe uma coerência interna quando Olha, o que o físico chama de átomo é a mesma coisa de um químico, é a mesma coisa de um biólogo, quando se refere a átomos. Não existe contradições entre as teorias das ciências naturais. Só tem caso que é lógico que não existe necessidade de se aplicar em certos campos, mas nas ciências naturais, digamos assim, a biologia, a organização, o metabolismo de uma célula, o metabolismo da célula não entra em contradição com as leis da termodinâmica. Como eu até falei para vocês, não entra em contradição. Não há contradição interna entre as teorias das ciências naturais. Então, uma célula ela se organiza obedecendo às leis da termodinâmica. Tem que obedecer. Se ela não obedecer, ela não consegue se organizar, ela simplesmente morre. Obedecendo às leis naturais. Ela morrendo também obedece às leis da termodinâmica, os princípios. Dissipação da energia, conservação da energia, entropia. Então, não tem jeito. Para se manter viva, ela tem que obedecer. Também é seguindo. Não há contradição. A teoria da evolução não está em contradição pela seleção natural, certo? Não está em contradição. O Darwin livre não está em contradição, por exemplo, com a teoria quântica ondulatória. Ela só tem... É lógico, você não precisa se referir à teoria quântica ondulatória para falar da evolução darwiniana. Não precisa. Mas não há contradição. Uma coisa não nega a outra. E assim vai. O que é o paradigma? É isso. Grande coletânea é o grande modelo, é o conjunto de teorias e modelos dentro das ciências naturais. Quando vocês aprendem biologia, vocês estão aprendendo também o paradigma dentro da biologia. O paradigma mais específico para a biologia, mas está dentro das ciências naturais. No final das contas, as ciências naturais, todas elas têm um paradigma só. Ele dizia que a força de um paradigma está mais nos seus exemplares que nas leis e conceitos. Esse uso dos exemplares é o que se usa no ensino.
da ciência, que faz com que reforça que a comunidade científica tenha um paradigma. E o que é paradigmático é aquilo consensual. Certo, certo. Então, existe uma que eles chamam de ciência normal e ciência revolucionária. Ciência normal é o que a gente vive. É trabalhar, pesquisar, ensinar, tudo dentro de um paradigma. A ciência revolucionária é a mudança do paradigma. Isso é raríssimo de acontecer na história. E a ciência não precisa, e os cientistas não precisam procurarem mudar de paradigma, porque tem que ter motivo para isso. Certo? A física, no começo do século XX, teve motivo. Mesmo assim, no final das contas, a física clássica de Newton, certo? A física clássica de Newton, no final das contas, está dentro da teoria da relatividade. Quando a gente simplifica as velocidades e não coloca a velocidade da luz, ou coloca massas pequenas, quando simplifica as equações de Einstein, você chega nas de Newton. Ou seja, as de Newton continuam válidas dentro da nossa vida normal, né? A de Einstein é só para espaço muito grande, distâncias muito grandes, para massas muito grandes, que, de fato, a passagem do tempo, né? Ora, no caso de Einstein, no caso de Einstein, vocês imaginam o seguinte, uma dos fundamentos da relatividade específica, de 1905, um dos fundamentos é a velocidade da luz constante e absoluta. Então, um corpo normal, como um carro, se você está viajando num carro a 100 por hora, certo? A 100 km por hora, e vem outro também a 100 por hora, certo? Um em relação ao outro é como se estivessem a 50 por hora, certo? Vão se encontrar. Como se cada um tivesse... 50 não, perdão, 200. Aí se somam. For um a 50 por hora e o outro a 100, né, fica com uma... Aí sim, com essa diferença. Ou seja, as velocidades relativas se somam ou se diminuem, etc. Na luz, não. Não interessa a fonte. Vai ser sempre constante. Se a fonte está se aproximando da Terra ou se afastando, não interessa. Ela é sempre constante. Isso já tinha sido demonstrado por astrônomos na época de Einstein, que parecia algo contraditório. Ele pegou isso e desenvolveu. Porque para poder explicar isso, uma coisa tem que compensar e não deixar de ser absoluta, que é o tempo e espaço. O tempo e espaço deforma, se contrai ou se expande. Passa mais devagar o tempo, em outras palavras. Mas em níveis astrofísicos, né, distância muito grande, certo? É tão grande, que a gente tem que considerar o espaço e o tempo como uma coisa só. Mas, quando a gente pega as equações de Einstein e simplifica na nossa escala de tempo, escala de espaço, a gente tem as equações de Newton. Ou seja, a física clássica de Newton continua válida dentro do que ela se propõe a explicar e funcionando. E continua sendo uma ferramenta útil. Então, no final das contas, a mudança não foi jogar fora Newton e assumir Einstein. Você pode notar que não foi esse tipo de mudança, de revolução.
E agora a mecânica quântica ondulatória é porque o nível de organização da matéria no nível lá do átomo é algo tão minúsculo, tão pequeno, que fica também muito diferente no nosso nível macroscópico. Olha, se a gente comparar qual foi a escala, olha, um átomo em termos de tamanho comparado com a gente, um ser humano, é a mesma coisa que comparar a gente com uma estrela. Para verem a escala de tamanho. Nós somos insignificantes em termos de tamanho em relação ao nosso planeta. Quanto mais uma estrela, que é milhares de vezes maior que o nosso planeta. Outra coisa, outra comparação. Se você pegar uma maçã e... É uma coisa assim, peraí, qual é a comparação? Pegar uma maçã e se ela fosse o tamanho de um átomo, uma maçã, ampliar o átomo para um tamanho de uma maçã, a maçã teria que ter o tamanho da Terra. Se cada átomo da maçã fosse do tamanho da própria maçã, a maçã seria do tamanho da Terra. É uma coisa assim. A escala realmente do nível atômico é minúscula. Imagina que tem coisas muito menores, né? Um elétron insignificante comparado com o tamanho do átomo. Nem próton, um elétron insignificante, próton também, mas o próton tem subpartícula, por isso que eu não falei próton. Ele tem quarks e gluons, formam um próton. Tem 6 tipos, né? São 3 tipos de quarks. Agora eu não me lembro. Dependendo de quais forem, pode formar um nêutron ou um próton. Você vê, são 61 partículas subatômicas, incluindo fóton, os meson pi e outros. Positron, neutrinos. Então, olha, ciência normal, o que a gente faz? Quer trabalhar dentro do mesmo paradigma. É ampliar a força do paradigma. É acrescentar. Então, muita coisa do trabalho dos cientistas é resolver problemas específicos, que eles chamam de quebra-cabeças, né? Resolver problemas específicos do seu tempo, da sua contemporaneidade. Ou seja, elucidar mecanismos, processos de doenças e como curar, ampliar o conhecimento que se tem sobre certas espécies que não se sabia nada que se quer ter, aperfeiçoar o nosso modelo a respeito do metabolismo, e assim vai. Ele tem uma tese que é da incomensurabilidade dos paradigmas. Olha, que não se pode comparar um paradigma com outro, porque, em termos históricos, porque o conhecimento que se tinha na época de Aristóteles, por exemplo, sendo bem radical, em termos de diferença, não tem nada a ver com o nosso. E o conceito, certos conceitos, a gente tem que saber o que, por exemplo, que Aristóteles chamava de movimento. Não é a mesma coisa que a gente chama, ou não é a mesma coisa que Newton chamava e também Einstein. O que é espaço em Aristóteles? Olha, movimento em Aristóteles era qualquer transformação. Qualquer transformação, não era se deslocar de um ponto A para um ponto B. Nisso já dava grande mudança na formulação teórica dele. Então, essa incomensurabilidade de paradigma, certo? Porque não dá para comparar o paradigma com o outro, e sim os conceitos dentro dos paradigmas. O que mais? Estamos no tempo de haver uma ciência revolucionária? É a pergunta que eu deixo. Será que tem motivo para haver ciência revolucionária, alteração de paradigma? Olha,
Você já deve ter ouvido falar na teoria das supercordas. Seria uma mudança de paradigma. E mais a fundo na organização da matéria. Ir para um nível mais a fundo e explicar muitas coisas, mas isso é puramente especulativo. Teoria das supercordas é uma coisa muito... que não existe condições técnicos experimentais para verificar a teoria, para elaborar hipóteses verificáveis. Não tem. Tem algumas teorias dessas atuais que, pela nossa tecnologia contemporânea, por exemplo, como de aceleradores de partículas, haveria necessidade de ter um acelerador de partículas para verificar, para poder gerar a energia necessária. O acelerador de partículas teria que ser maior do que o sistema solar, por exemplo. É lógico que isso não é possível. E a gente pode esbarrar, sim, em problemas. Eu vou ficar no Popper mesmo, hoje. A gente vai esbarrar em problemas de quê? De limites técnicos, tecnológicos, dinheiro, recursos, e vai haver também limites intelectuais também, provavelmente. Mas, por enquanto, ele não sabe qual é o limite do nosso conhecimento científico. Mas, ou seja, quando é que a ciência acaba? Finaliza, porque não dá para avançar mais. Tecnologia, aí nem tanto. Ainda pode se aperfeiçoar um bocado usando os mesmos princípios que se conhecem hoje em dia. Sim, onde vai haver, onde se vai parar, onde é que vai terminar. E, pela filosofia da ciência atual, nem sempre existe um progresso, como pensavam os lógico-positivistas. Um progresso em direção a uma realidade. Existe um progresso, sim, uma acumulação de conhecimento, sim, isso existe. Mas está levando para a gente, ele não sabe para onde, a gente não sabe para onde vai, não. Antes de chegar, não se sabe, não. Se está chegando perto de um real, de uma realidade, ou da verdade, aí ninguém sabe. Não dá para saber. Próximo agora é o Lakatos. Ingrid, só vamos falar rapidamente dele. Depois umas coisas retomamos que vem. Lakatos, Faya Abbott, pessoal, isso aqui é programa Força Sociologia da Universidade de Edimburgo, eles eram bem relativistas, relativismo cultural. Ele era húngaro, judeu, que lutou na resistência. E por isso, do mesmo jeito que Morin mudou o nome, que o nome original dele era Avrum Lipschitz, e mudou para Henri Lakatos, alterou o nome para não ser um nome judeu durante a Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa, o Edgar Morin mudou o nome para Morin, porque ele lutou na resistência francesa durante a ocupação alemã. Também ele é judeu, porque ele é vivo, tem mais de 100 anos, o Edgar Morin. E, sim, ele já contesta umas coisas aqui do conceito de paradigma, de Kuhn, porque a ênfase dele é mais de inserir a atividade científica dentro da sociedade. Então, a ciência, a metodologia científica é guiada por programas de pesquisa.
Esses programas têm orientação social, o que a sociedade interessa. Então, não se pode fazer pesquisa. Olha, programa de pesquisa seriam como seriam baseados em o que interessa àquela sociedade naquela época pesquisar, financiar. Realmente, no século XX, a gente não pode separar a ciência do interesse da pesquisa. Não dá para separar, certo? Então, ele cria o conceito que a gente vai ver logo. Ele desdobra o conceito de paradigma, núcleo duro, cinturão de proteção, tudo isso. A gente vai ver logo que vem. Que tem uma parte das teorias científicas que ninguém quer mudar, todo mundo aceita, porque a pesquisa em si é no chamado cinturão de proteção, são nas hipóteses auxiliares em teorias, dentro de teorias, para se aperfeiçoar, e o resto não muda. O que é central, o que é o núcleo central mesmo de uma teoria, não se muda, porque nem se pesquisa sobre isso. Então, vamos lá, terminar por hoje. Não dá tempo de falar de Lakatos, que eu ainda queria comentar mais coisas de Kuhn e Popper. Mas retomo a aula que vem. Depois ainda tem muita coisa pela frente, pessoal. Vou parar a apresentação. Pronto, parando a apresentação. Eu vou agora. Eu vou parar a gravação, tá? Vou parar a gravação. Até a aula que vem.